Olá, meu nome é Mayara. Junto com Zitamar e Luiz Gabriel, vamos apresentar um ensaio biológico utilizando o camundongo mus músculos para observar a influência genética na obesidade. Então, falando um pouquinho sobre a obesidade, ela é uma doença multifatorial, ou seja, causada por fatores ambientais e fatores genéticos. Ela está relacionada principalmente ao acúmulo de gordura corporal e também ela pode influenciar no desenvolvimento de algumas outras doenças, de algumas outras comorbidades, como a diabetes tipo 2, a hipertensão e algumas outras doenças cardiovasculares. Além dos fatores ambientais, há uns fatores genéticos que influenciam no desenvolvimento dessa doença. E dentre esses fatores, a gente vai citar aqui 2 genes que provavelmente vão influenciar tanto no desenvolvimento como no surgimento, que seriam os genes relacionados ao metabolismo energético, que seria o gene LEP, da leptina, que é um hormônio relacionado à saciedade, e o LEP, que é o gene do receptor da leptina. Esses 2 genes possuem um fator central no controle da fome e do gasto energético dos indivíduos. Ou seja, nosso ensaio biológico, nosso experimento, vai buscar investigar como essas alterações genéticas nesses 2 genes podem influenciar no desenvolvimento da obesidade em camundongos em diferentes dietas, como o Luiz vai explicar a nossa metodologia. Então, falando um pouquinho das vantagens do uso do organismo modelo mus músculos para esse estudo, a principal vantagem seria que esses animais têm uma alta similaridade genética com os humanos, visto que eles estão bem próximos ali na filogenia, ambos são mamíferos e ambos possuem uma alta similaridade genética de cerca de 90 a 85% entre as proteínas codificadas. Uma outra vantagem seria a reprodução rápida. Camundongos conseguem se reproduzir com gestações de 20 a 30 dias, tendo um alto número de filhotes, uma prole bastante grande, o que também é um fator bom se a gente conseguir relacionar com alguns fatores genéticos e também observar a hereditariedade dessas alterações genéticas nesses animais, o que é bastante promissor nas pesquisas genéticas. Claro que há desvantagens, claro que há diferenças fisiológicas entre esses animais e os seres humanos que podem sim interferir nos resultados, fora também que, apesar de ser um animal fácil de manipular, podem haver alterações, seja de estresse, seja na criação desses animais que possam interferir nos resultados. Também esses animais, antes de serem utilizados, é preciso submeter toda uma documentação necessária num comitê de ética antes de utilizar. Então, há vantagens e há desvantagens. Porém, se observar, esses animais estão sendo usados há muitos anos. Então, claro que as vantagens se sobressaem às desvantagens. O experimento busca investigar como alterações no gene LEP afetam a regulação metabólica e o desenvolvimento da obesidade em músculos. A comparação entre camundongos e o type e mutantes permitirá avaliar como diferenças genéticas influenciam fenótipos relacionados ao metabolismo energético. Além disso, o estudo pretende analisar como a dieta hiperlipídica modifica a expressão de características metabólicas associadas à mutação, permitindo assim comparar a interação entre fatores genéticos e ambientais. Outra questão investigada também é se os padrões metabólicos observados em camundongos mutantes reproduzem mecanismos semelhantes aos descritos na obesidade humana, assim também reforçando o uso dos músculos como organismo modelo comparativo. Quanto à metodologia, considerando ser um estudo sobre obesidade, os camundongos eles vão bastante úteis pela sua alta semelhança genética com os humanos, além da facilidade de manipulação genética e da reprodução dos mesmos. Nesse ponto, queremos entender como que os genes relacionados a esse metabolismo energético, como o LEP, que é o gene da leptina, ou o LEPR, que é o receptor da leptina, possuem um papel importante nesse controle da fome e gasto energético. No experimento,
a ideia central é a utilização de duas linhagens, o wild type, que seriam aqueles normais, sem as mutações, e o mutante OB-OB, que seriam os camundongos homozigotos para mutação no gene LEP. Nesse sentido, a leptina atua na sinalização da saciedade no hipotálamo. A mutação nesse gene impede sua produção adequada, causando hiperfagia, que é o consumo excessivo de alimentos, e a obesidade severa, portanto. Quanto ao desenho experimental, nós podemos utilizar dois grupos grandes, por exemplo, na ideia de 40 camundongos adultos, dividido entre 4 grupos. Um grupo 1, com uma dieta normal e os genes sem mutação, genes normais. O grupo 2, uma dieta hiperlipídica e os genes normais. O grupo 3, com uma dieta normal, mas com a mutação nos genes LEP. E um grupo 4, com as mutações nos genes e uma dieta hiperlipídica. Cada grupo com aproximadamente 10 indivíduos. Para a organização desses grupos, seria feita uma confirmação de genótipo a partir de PCR para esses genes específicos de LEP, para assim separar os grupos entre os grupos normais e os grupos afetados. Depois disso, durante um período de tempo, como por exemplo 10 a 12 semanas, seriam feitas avaliações como de peso corporal, consumo alimentar, média de índice de massa corporal desses ratos. Junto a isso, também seriam feitas avaliações metabólicas, como testes de glicemia e testes de tolerância à glicose, para ver como seria a adaptação desses animais com essa dieta que eles estão sendo aplicados. E, como ponto mais importante, também seria feita uma análise de expressão gênica. Depois de todo o experimento, seriam coletados tecidos adiposo, fígado e hipotálamo, para assim fazer uma extração de RNA total e depois sintetizar DNA complementar e efetuar uma qPCR, avaliando diferentes genes que possam estar envolvidos com essa questão da obesidade, como o próprio LEP na produção de leptina, o LEPR com receptores de leptina e até outros genes diferentes, como o PPAR na diferenciação de adipócitos, FASN na síntese de ácidos graxos e o INSR nos receptores de insulina. Depois disso, também seriam feitas outras avaliações complementares para a metodologia do experimento, como avaliações histológicas e análises estatísticas. Em relação aos resultados esperados, espera-se que os camundongos mutantes apresentem diferenças metabólicas significativas em relação aos animais wild-type, incluindo, por exemplo, maior ganho de peso, aumento de tecido adiposo e alterações na glicemia. As análises por PCR espera-se que elas mostrem diferenças na expressão gênica associada ao metabolismo lipídico entre os grupos experimentais, evidenciando o impacto da mutação no gene LEP sobre as vias metabólicas relacionadas ao armazenamento energético. Nos grupos submetidos a dietas hiperlipídicas, espera-se a intensificação das alterações fenotípicas e metabólicas, assim indicando interações entre predisposição genética e fatores ambientais. A comparação entre os grupos permitirá correlacionar alterações genéticas com respostas fisiológicas e metabólicas, contribuindo para a compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos na obesidade. Já concluindo, o uso dos músculos como organismo modelo possibilita comparar como alterações genéticas específicas influenciam processos metabólicos relacionados à obesidade. A análise dos camundongos mutantes permite compreender a função do gene LEP na regulação energética e investigar como diferenças genéticas resultam em alterações fenotípicas e metabólicas. Dessa forma, o uso contribui para a compreensão comparativa dos mecanismos moleculares associados à obesidade e reforça a importância dos modelos genéticos em pesquisas.